Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Semana passada eu iniciei, mas eu não consegui terminar. O Espírito Santo travou em um pensamento sobre a ilha, né? Mesmo em suas ilhas, você pode receber grandes revelações de Deus. Foi o que falamos semana passada. O Espírito Santo segurou ali e houve muita inspiração nessa questão de ilhas. Falamos sobre Paulo dentro do texto, né? Então ficou mais da metade para a gente continuar e com a graça de Deus faremos. Versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Glória a Deus. Pai querido, abençoe e continue abençoando esta palavra. Semana passada o Senhor deu uma inspiração que nos fez manter presos e a tirar lições da ilha de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe para continuarmos, que haja inspiração do Espírito, graça, direção, a fim de sermos fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, o livro de Apocalipse é um dos livros mais simples e mais gostosos de ler, para mim, eu acho, e de uma mensagem fantástica. O grande problema é que muitos, quando leem Apocalipse, quando olham, começam a ver dragões, a ver monstros, 7 cabeças, a ver uma série de coisas. Esquece da mensagem principal do Apocalipse. Pois a mensagem principal, o cerne deste livro, é trazer conforto à igreja. É trazer conforto a uma igreja que vivia perseguida cruelmente na época pelo Império Romano. É bom a gente frisar que nem todo imperador fazia questão de ser adorado como Deus. Portanto, nem todos perseguiram de forma cruel a igreja. Mas a grande maioria queria ser adorado como Deus. Portanto, não poderia haver outro Deus. Se poderia adorar outro Deus, não César. E em função disso, muitas barbáries foram cometidas contra a igreja. A função do livro é trazer conforto a esta igreja perseguida, mostrando que, apesar de tudo, Deus estava no controle e que nada poderia acontecer à igreja sem que Deus permitisse. Mesmo que houvesse morte, mas é um consolo saber que o que estamos vivendo, ou que aquilo que a pessoa sofreu, não foi porque o inimigo fez de forma espontânea, livre, mas porque, por uma vontade soberana, o Senhor permitiu. Era isso, essa era a principal mensagem. Então o livro mostra Jesus comandando todas as coisas, ao toque de trombetas. No capítulo 14 você vê a igreja representada no Monte Sião pelos 145 mil, que representa a igreja de todos os tempos, mas ela está aonde? No Monte Sião. E justamente onde o templo, Jerusalém, fora construída, o templo do Senhor fora construído. Jerusalém é a cidade no alto. E ali está Jesus. E em volta está caindo, o juízo de Deus. O mundo está em guerra, em polvorosa. Mas a igreja está guardada, protegida pelo Senhor.
O Senhor está ali, esta é a mensagem. Que nada acontece, que no final tem o julgamento da Babilônia, que no final tem uma cidade santa, a Nova Jerusalém. E João, exilado com cerca de 95 anos, na ilha rochosa, o calcária de Patmos, por causa da fé em Jesus, ele tem o privilégio de ver coisas que nem Paulo, nem Moisés, ninguém, humanamente falando, viram. Ele viu Jesus glorificado, ele viu a cidade santa, ele viu os juízos, ele viu o julgamento da Babilônia, ele viu o grande trono branco, ele viu os livros sendo trazidos à presença do Senhor, livros e mais livros sendo abertos, e o julgamento das nações. E ele viu o livro da vida, e o nome dos santos que ali constavam. Ele teve um privilégio. E onde ele estava? Numa ilha. E eu me lembro que eu disse, mas como ele estava nessa ilha? Ele estava resmungando, ele estava dizendo, ó Senhor, eu não mereço estar aqui, eu sou teu servo fiel, sou um homem de quase 100 anos, e sempre fiel a ti, e agora eu estou aqui numa ilha, isolado. Não. Provavelmente, João estava pensando na igreja do outro lado do mar Egeu. A ilha, o mar Egeu. Provavelmente estava pensando nas lutas, nas perseguições, nos cultos, no sofrimento de muitos irmãos. Creio que se esta é um pensamento talvez que tenha coerência, então ele estava também orando, clamando a Deus. Estava reclamando por estar naquela ilha, longe da família, acorrentado, ali por causa da sua fé. Exatamente nessa ilha, ele tem as maiores, se não a maior revelação que um homem pode ter. Jesus vem a ele e diz, olha, o que eu vou te mostrar, escreva, mande para as 7 igrejas. E ele dita nominalmente essas igrejas. E aí a pergunta foi, o que você faz na sua ilha? Qual é a sua postura nas adversidades? Como você se sente ilhado espiritualmente? Quando você está em lutas, em conflitos, não por causa de pecado, porque João não estava ali por causa de pecado. Eu disse que nas nossas ilhas podemos receber grandes revelações. Podemos ser impactados pelo Senhor. Podemos ser surpreendidos pelo Senhor. João foi surpreendido. Ele não esperava que no dia do Senhor, entendemos como domingo, dia de descanso. Ele não esperava, ele nem imaginava o que estava por acontecer. Eu gosto de falar sempre, mencionar sempre, nós servimos a um Deus extraordinário. Um Deus que você pode dormir de um jeito e acordar de outro. Você pode dormir sem esperança, sem o pão de cada dia, enfermo, já dando por caso encerrado, determinadas circunstâncias, de repente acordar com tudo transformado, com tudo mudado. É da noite para o dia que muitas vezes Deus opera uma mudança radical. Mas a questão é como eu vivo a minha ilha. Porque muitos na sua ilha começam a blasfemar, a reclamar, a questionar, a se auto-justificar achando que não merece tal coisa, ou é injusto, está demais. Então, como a gente vai receber alguma coisa de Deus? O que aprenderemos? Absolutamente nada. Paulo foi parar numa ilha. E o que aconteceu naquela ilha?
O diabo tentou, se nós entendemos que aquela serpente era símbolo de juízo, eu acho que não está errado pensar assim, agarrou em sua mão, o mordeu, mas Paulo sacudiu a serpente no fogo. Os habitantes da ilha disseram: este homem é criminoso, ele é devedor, porque mesmo tendo escapado da fúria do mar, a justiça não o deixa viver por causa da serpente venenosa. E esperaram Paulo inchar e cair morto. Quando a gente acha que o final das nossas tribulações nós vamos inchar, famoso lema, vamos nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Não. Porque Deus dissera que Paulo deveria estar em Roma, testemunhar de Jesus aos romanos, a falar perante César. Então não seria o mar, não seria a serpente, queria intervir no plano de Deus. Passado 3 meses na ilha, onde pessoas foram curadas, certamente ali, aquela ilha nunca tinha ouvido falar de Jesus, e ouviram falar de Jesus, que Paulo respirava Jesus 24 horas, e ele ali, Deus usou para curar muitas pessoas. E naquela ilha, então, 3 meses depois, um navio ancorou, invernou ali. E o que aconteceu? Os habitantes da ilha supriram a necessidade de todos, de Paulo, mas como Paulo não estava sozinho, acabaram suprindo de todos para continuar a viagem. E no final da nossa ilha, muitas vezes, Deus vai nos suprir de maneira extraordinária, talvez para recomeçar, para seguir viagem, mas depende como nós passamos por esta ilha. Se o coração for grato, confiante, não estou dizendo que não haja questionamentos, também não estou afirmando que não passamos momentos de tristeza, de desânimo, decepção, nada disso. Se fosse assim, seríamos um robô chinês, alguém fabricado e manuseado pela mente humana. Não. Nós temos personalidade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Pensamos, sentimos, agimos. A diferença é que somos mortais, fracos e pecadores. Então os sentimentos não são errados. Mas quando nós começamos a entrar por outro caminho, aí é que vem o erro. Eu sempre creio que Deus vai nos levar a continuar a viagem. Que as ilhas não são o final de nossa vida. E que nelas podemos receber grandes revelações do Senhor. Podemos ser impactados pelo Senhor. Reza a história que João voltou depois para a igreja de Éfeso, ou pastoreou a igreja de Éfeso depois. O certo é que ele saiu da ilha. Mas como ele saiu daquela ilha, irmãos? Acho que não precisamos nem pensar muito. Depois de umas revelações dessas, ele deve ter dito: bendito o Senhor pela ilha na minha vida. Não bendito a ilha, bendito seja o Senhor por esta ilha ter feito parte da minha vida. Pois eu entrei nela de um jeito e eu saí totalmente diferente. Ele saiu, ele entrou bem, que ele era um servo. Mas ele saiu com uma experiência que nunca mais esqueceria. É essa a postura. Às vezes, Deus nos permite isso. Como a atitude de você sair, como você vai sair? Ou lá vai morrer, porque alguns morrem nas suas ilhas, espiritualmente falando, se apagam, porque permitem que o espírito de murmúrio, de lamento, de autocomiseração, de injustiça, de estar sofrendo, de ter sido injusto, tudo isso, esquecendo que a soberania é divina, aí eles morrem na ilha, eles apagam espiritualmente. Outros saem dizendo exatamente isso: bendito seja Deus
por esta ilha na minha vida, pois ela foi lá que Deus me transformou. Ok, ninguém gosta de ilha, eu gosto. Alguns gostam da Ilha Grande, né? Talvez uma ilha lá do Caribe, não é? Mas existem essas ilhas espiritualmente para as nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Ele começa sua carta falando que eles eram companheiros, ele era companheiro de todos que sofriam pela fé e pela tribulação. Falei semana passada, eu não quero voltar a esse ponto. Glória a Deus, glória a Deus. Qual era o propósito do consolo dessa carta? Eu já falei alguma coisa. Tinha a ver com mostrar o triunfo da igreja e a soberania de Deus sobre tudo, mesmo nas mais cruéis perseguições, torturas, sofrimento. Mas eu quero ainda avançar um pouco mais. O propósito tinha isso, mas melhorando a colocação. O propósito do consolo celestial é inspirar-nos a dirigir nosso olhar para o futuro, para o que Deus ainda há de realizar por nós e através de nós. Toda vez que vem uma tribulação, coloque os olhos no futuro. As tribulações sempre têm a ver com futuro, com correção, com disciplina. É para que a gente possa, portanto, olhar para este futuro. Se você olhar em Hebreus, não precisa ir lá em capítulo 7, 12, diante, você vê que Deus fala de disciplina dos seus filhos. Mas o que Ele fala? Fala para participar da sua santidade, para ser usado, para ser um instrumento, para aproveitamento. E Ele manda então firmar-se sobre os pés. Ou seja, permanecer firme perante o Senhor. E Deus traz o consolo. Tem a ver sempre com o futuro. Quando Deus permitiu Jó passar por luta, Deus estava olhando para o futuro. Jó olhou para o passado. Porque nas nossas ilhas costumamos olhar para o passado. Por que eu fiz aquilo? Ou por que deixei de fazer? Jó questionou o dia do seu nascimento. Desejou ter sido um aborto. Na sua loucura pelas tribulações, amaldiçoou os seios de sua mãe. Malditos seios no qual me amamentou. Ele olha para o passado. Já percebeu que nas nossas ilhas olhamos para o passado? Todos nós. Eu já fiz isso. Todos nós. Já percebeu que a gente começa a questionar algumas atitudes que no passado pareciam ser ótimas e agora parece que nós demos um passo errado? Por que Deus permitiu? Porque Deus sabe todas as coisas. Eu realmente não sei porque Deus permitiu. Mas eu sei que Ele transforma todo mal em bênção. Por que eu fiz aquilo? Estava muito bem. Mas nós fizemos porque no momento achamos ser o melhor. Talvez até fomos inspirados por uma palavra. E a palavra realmente veio de Deus ou pareceu vir de Deus. Porque há coisas que nos confundem. Mas o propósito das tribulações e o do consolo é olhar para o futuro. É olhar com confiança para Deus. Porque de alguma forma, mesmo que não entendamos, Ele está nos preparando a coisa a realizar-se por nós.
e através de nossas vidas. Se você olhar Apocalipse 1 e 2, diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, João, o qual atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ouviu. Olhar para o futuro e ter consolo quanto à soberania de Deus, ao controle de Deus. Este é um dos propósitos do consolo em meio às tribulações. Em meio às tribulações, você sempre sai melhor. Sempre sai mais, digamos, firme na sua fé, mais devotado, mais fiel. Jó diz no final, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E ele se humilha dizendo, de ter falado coisas que não sabia, ter nascido no pó e na cinza, e depois ele diz, bem sei que tudo podes, e que nem os teus planos podem ser frustrados. Olhar para o futuro, mas é difícil a gente olhar para o futuro em meio a uma casa pegando fogo. Que futuro? Mas às vezes é por causa daquela casa que a tua vida muda, que você se reconstrói, se levanta, e você, de repente, ganha uma força, uma capacidade, uma confiança, e horizontes que estavam fechados se abrem de tal maneira que aquela casa foi apenas algo propulsor, algo que te impulsionou, algo que te fez olhar além e te levou a alcançar outros patamares. Só sei que Deus nos empurra para frente. Glória a Deus, glória a Deus. Deus então nos proporciona isso. Em Apocalipse 2, no versículo 8, nós vemos o exemplo deste controle soberano de Deus, de que nada acontece fora da sua vontade. No versículo 8 ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo uma sinagoga de Satanás. Não temas, olha o que Deus diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a glória a Deus. Irmãos, estranhamente, quando Deus nos revela o futuro, há um conforto no coração. Se coloque na posição desta igreja, que recebeu essa carta. Se coloque na posição dela quando vieram essa prova, em que alguns seriam lançados na prisão. Por 10 dias. Deus já dissera, serão 10 dias. Serão atribulados. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei. Ser fiel até, se necessário, você morra. Imagina a força quando, não sei se toda a igreja, não é toda a igreja, ele diz que está para lançar em prisão alguns dentre vós. Imagine esses irmãos que foram presos, que foram ali maltratados. Primeiro, eles sabiam o tempo, seriam 10 dias.
Segundo, não haveria questionamentos. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não poderia impedir isso? Não, eles sabiam que ia acontecer exatamente como Deus havia falado. Então eles ficaram aguardando ali, presos, sofrendo. O texto diz até, se necessário, morrer, até a morte. Não que eles iam morrer, mas no sentido de seja fiel, mesmo que tenha que morrer, pois a recompensa é a coroa da vida. Imagine a força que esses irmãos que foram lançados na prisão, eles receberam. E quando os 10 dias foram livres, soltos, a palavra de Deus na vida deles, o consolo. Por isso Deus traz o consolo em meio às nossas tribulações. Não é para livrar-nos, é para nos dar-nos força para passar por elas até que se cumpra o propósito dele. Amém ou não amém? Mas o que nós vemos hoje? É o famoso, como eu disse na introdução, nos comentários, durante a primeira parte do culto. Eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Não aceito. Eu determino. Você é Deus? E a gente acaba perdendo o agir de Deus de uma forma profunda em nossas vidas. Até nas lutas, o consolo de Deus faz bem ao nosso coração, nos dá força para suportar as adversidades. É por isso que o verdadeiro cristão não está isento de luta, de tribulação, mas também não está isento do consolo, mas é alvo do consolo. Deus sempre traz o consolo ao cristão fiel, assim como Ele prova o cristão fiel, assim como Ele disciplina para participar da sua santidade, para cumprir os seus propósitos, Ele também supre o cristão fiel com consolo. Consolo da palavra. Consolo, sei lá, pode dar sonho, visão, não sei. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Nenhum cristão verdadeiro que passa por lutas fica sem receber o consolo de Deus. Não significa que ele vai mudar a situação. Quando Paulo se encontrava preso em Jerusalém, esperando julgamento, para ir ele pediu para ser julgado por César, porque lá queriam matá-lo. Jesus entrou na cela onde ele estava, colocou-se ao seu lado. Que visão! Ele disse: coragem, Paulo, pois assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, importa que você dê em Roma perante César. Coragem, Paulo. Consolo. A igreja hoje tem perdido esse néctar da graça de Deus. Deus pode te levar para o vale, mas Ele vai junto para te consolar. Amém, irmãos? Ele pode te levar para a dificuldade, mas Ele vai junto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu cajado, a Tua vara, algo assim, me consolam. É ainda mais, preparas-me uma mesa na presença dos meus, unge-me a cabeça, o meu cálice, bondade e misericórdia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, Deus está com você. Na tribulação, vai continuar até que ela passe. Nenhum cristão, repito, entra na cova dos leões por permissão divina, ou por sua fé em Deus, pelo seu testemunho, sem que Deus vá com ele. E quando ele vê que você está enfraquecendo, já está no mínimo, suas vidas, nos videogames antigos, suas vidas estão acabando, Ele te dá graça. Traz o consolo. Para quê? A mensagem é: aguenta um pouco mais, caminhe um pouco mais,
Permaneça firme um pouco mais. Olhe para o alto um pouco mais. Ele vai. Esse é Deus, irmãos. Glórias ao Senhor. Um outro exemplo de soberania do Senhor está para a igreja de Filadélfia. Dá uma olhada no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará, que feche ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, que bom que Deus nos conhece. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, contudo, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam. Glória a Deus. Olha aqui. Para a igreja que Esmirna, Deus iria permitir tribulação para alguns irmãos, prisão de 10 dias. Para esta, Deus ia livrar da perseguição que viria sobre o mundo inteiro. Né? Para aquela época, para esta e para qualquer época, porque a palavra de Deus sempre é atual. Há irmãos que Deus vai permitir lutas, prisões. Outros, Deus vai livrar, não vai permitir. Soberania de Deus, agir de Deus. Ele permite 10 dias de tribulação. Outra daria livramento, seria guardada, protegida. Soberania do Senhor. Mas as duas é recomendado ser fiel. Permanecer fiel. Deus reconhece o esforço dessa igreja de Filadélfia. Pequena, pouca força, irmãos simples. Igreja pequena, mas fiel, trabalhadora. Enfrentando uma oposição interna muito grande de falsos irmãos, falsos judeus. Mas essa igreja seria protegida, guardada. Assim o resumo disso, irmãos, é a nossa vida. É a minha vida, é a tua vida. É o resumo, ou seja, tudo o que acontece é pelo comando daquele que tem tudo em suas mãos. Acima de tudo, a vida daqueles que se entregaram a Ele pela fé em Jesus Cristo. O comando está na mão de Deus. O comando na minha vida, na sua vida, na nossa vida está nas mãos de Deus. Coisa maravilhosa. Coisa grandiosa, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Voltando a Apocalipse 1. Qual a aparência de Jesus que João viu? De que forma ele viu Jesus? Olha que ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele conheceu antes, quando conviveu 3 anos, pelo menos um pouco mais, com Jesus. Era o discípulo amado. Que como ele vê Jesus agora? Nós conhecemos Jesus de um jeito. Lá no mundo, um Jesus igual a todos os santos das outras religiões. Não muito diferente. Éramos ignorantes.
Qual Jesus nós estamos conhecendo agora? O versículo 12 diz assim, do capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Glória a Deus. Olha a aparência de Jesus. Jesus não subiu, não se apresentou como subiu, mas como descerá. Esse é o nosso Jesus glorificado. Ele estava vestido como sumo sacerdote. Não é isso que diz? Como sumo sacerdote, cingido, talares, da altura do peito, com a cinta de ouro. Isso mostra que ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, que está no céu, atento a todas as coisas. A minha vida e a tua vida, ele está atento, ele está intercedendo. Ele estava cingido à altura do peito, pois com a cinta de ouro era o costume dos reis. Ele também é o rei dos reis. Ele é rei das nações. Os reis costumavam se vestir assim também. Veste talares, cinta de ouro. Os reis antigos. Mostra que ele é o rei dos reis. Sua cabeça alva como a lã. Os cabelos brancos, no caso, como a neve. Isso fala de autoridade. Isso fala de justiça, de pureza, de fidelidade. Seus olhos como chama de fogo. E fique tudo ele vê que ele é onisciente. E a gente vai aprendendo como Jesus voltará. E como ele se encontra no céu. Voz com muitas águas, grande autoridade. E assim por diante. As 7 estrelas, 7 candeeiros. A gente sabe que simbolizam, não só os candeeiros simbolizam as igrejas, mas as estrelas simbolizam os anjos da igreja, os pastores, mas também todo aquele que honra o Senhor Jesus. Todos. Havia uma espada afiada saía da sua boca. Sua palavra é justa. É a espada do Espírito, é fiel, é verdadeira. Glória a Deus. E o seu rosto como o sol nos fala de sua majestade, do esplendor da sua glória. Ele diz, isso mostra que ele está glorificado. Ele se assenta no trono ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele governa a sua igreja. A igreja pertence a ele. E mesmo que o mal pensa que vai prevalecer, e até algum momento prevalece, mas é uma falsa vitória. É uma vitória temporária, pois o Rei dos Reis é mais do que vencedor. Isso é glorioso saber que Ele governa a minha vida, que Ele governa a sua vida, que Ele governa a sua igreja, que você não é uma folha seca, que você tem um comando, um comandante, um Senhor, que Ele é o nosso Deus glorificado, majestoso, esplendoroso. Esse é o Deus que você serve, que guia a nossa vida, que está conosco em todos os momentos. Ele é maravilhoso, irmãos. Qual foi a reação do consolado? Porque o primeiro a receber consolo foi João. Qual foi a reação dele? Olha o versículo seguinte, 17, diz: quando o vi, caí a seus pés, como morto, porém,
Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Lá no final do livro vai dizer o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última. Ele continua ainda: é aquele que vive. Estive morto, mas, ele diz aqui, estive morto, mas eis que estou pelos séculos. E que mais? Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de depois destas coisas. Glória a Deus. A reação de João ao ver Cristo glorificado foi cair por terra, tremendo, apavorado, com medo. Ele então vem e coloca as mãos sobre ele, no seu ombro, dizendo, ele colocou sobre ele a mão direita, claro, eu entendo como no ombro, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou Jesus Cristo. Ele não vê Jesus como ele viu antes. Eu sou Jesus, não temas. Eu venho aqui para te revelar coisas, para te mostrar coisas, para dizer para você que diga para a minha igreja: eu comando todas as coisas. Eu tenho as chaves do céu, do inferno, da morte, de tudo. Ele diz aqui: eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno. O inferno e a morte só vai prevalecer se eu permitir, porque eu tenho a chave. A uns eu permito que morra, pague com a vida a sua fé. A outros eu não permito. Mas quem manda no inferno sou eu. A chave está nas minhas mãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A chave está nas minhas mãos. Ele não diz que ele tem só a chave do céu. Ele tem a chave da morte e do inferno. A morte só existe porque Deus permite que ela continue a ceifar, a existir. Tanto é que, biblicamente falando, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ou melhor, na primeira carta, me perdoem, no capítulo 58, lá no finalzinho, ele vai dizer que o último a ser tragado, destruído, é a própria morte. Quem comanda até o inferno é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a chave. Ninguém morre se eu não permitir. Dos meus servos, ninguém faz nada se eu não permitir. Não temas, sou eu. Talvez ele já tenha, essa não temas trouxe algo familiar aos seus ouvidos. No episódio da tempestade, quando os discípulos estão apavorados, e ele vai andando até eles sobre as águas, e eles lá gritaram: é um fantasma. E Pedro, então, porta-voz lá da turma, gritou: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Primeiro Jesus diz: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Aí Pedro então diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Talvez quando o Senhor pôs as mãos no ombro de João e disse: não temas, ele não diz sou eu. Ele agora fala de forma diferente. Ele diz de forma diferente. Ele vai dizer agora: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele fala agora do Deus eterno, do Deus infinito, do Deus imortal. Lá ele diz: não temas, sou eu, ando com vocês de carne e osso. Eles estavam limitados ali a um Jesus apenas aquele presente. Agora ele vai muito além, ele fala do início e do fim: sou eu. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Não temas.
Então, quando ele ouviu essa palavra, não temas, provavelmente ele lembrou daquele Jesus. Mas ele agora vê um outro Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus foi transformado pelas lutas pelas quais passou. Não temas. Ele que cair aos pés. Então ele se levanta para receber as revelações. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus pode todas as coisas, mas Ele não fala com quem vive prostrado. E eu não estou falando de oração, não estou falando de rendição. Que vive prostrado, cabeça baixa, questionando. Se não verbaliza, mas o espírito está envelhecido assim. Por dentro, andando cabisbaixo, sem muita motivação para servir, sem muita esperança. Pode até não expressar isso com palavras, mas vive dentro de si, prostrado. Deus não fala. Ele não fala a quem vive dentro de uma caverna, que entrou numa caverna. Para ele falar com Abraão, com Elias e outros mais, ele falou: sai daí deste buraco que você se enfiou. Ele não fala com quem teve um contato com ele por causa das lutas, entrou na caverna. Se não sair, ele não vai falar. Se não voltar à confiança, se não voltar a ter alegria em servir, se não voltar a ter palavras de louvor, de adoração, ele não fala. Observe que a situação aqui, João cai de joelhos, temor, medo. Não temas, ele diz. Então ele se coloca de fé. Ele diz quem ele é. Agora põe-te de pé. Não está escrito assim, mas é assim que acontece. Porque eu vou te revelar coisas. Tem que sair da caverna, meus amados. A gente às vezes começa a viver um interior totalmente abatido, não dando permissão para que a palavra penetre em nossos ouvidos. Ele não fala. Tem que sair dessa prostração de um abatimento. Tem que voltar a confiar e a crer. E a de apagar o passado. E olhar para o futuro. E olhar para o alto. Ele é Deus. Então, quando João se põe de pé, Deus começa a falar com ele. Levante, saia da prostração. Não deixe que as circunstâncias e todas mais venham te achatar, te acharcar, no caso de te manter sobre um peso, que Deus quer trazer coisas novas, quer trazer revelações, quer fazer coisas, quer revelar, muitas vezes até mesmo com relação ao futuro. Precisamos, como João, muitas vezes permitimos que as lutas, as dificuldades, não reconhecemos ou deixamos de reconhecer a Jesus, as mãos do Senhor sobre nós. Muitas vezes nos assustamos com os acontecimentos, caímos desfalecidos, entregamos os pontos, nos rendemos às circunstâncias, não percebemos muitas vezes que por trás de tudo está a mão do Senhor. E Deus não sempre explica, operando nos acontecimentos da sua igreja, da minha vida, da nossa vida. Ele é Deus.
Ele está por trás dos acontecimentos. Ele governa todas as coisas. Por isso eu termino dizendo para você, seja firme, ponha-se de pé e deixe Deus dirigir os próximos acontecimentos que devem acontecer na tua vida. O que passou, passou. Corte o laço, corte o umbigo umbilical, né? Cordão umbilical, melhor dizendo. Corte tudo isso. O que passou, passou. Se levante, se coloque de pé. Deixa Deus dirigir sua vida daqui para frente. Deus te dará revelações de novos acontecimentos. Ele é o Senhor. No versículo 19 ele vai dizer assim, ó: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Escreve, João. João, escreve, João. As coisas que você viu. As coisas que ele diz aqui, que estão para acontecer, as que são, as atuais, as lutas, mas escreve também as que são, os que estão por acontecer, os que virão, os acontecimentos futuros. Escreve, João. E ninguém escreve nada deitado, prostrado, abatido, desanimado, olhando para trás. Ninguém escreve desta maneira. Escreve. Deus quer que você registre pela fé novos acontecimentos com relação à sua própria vida. E talvez abrindo um leque maior a outras situações. Mas Ele quer que você se coloque de pé. Escreva. Eu quero dizer para você que Deus te abençoe em nome de Jesus.